Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Então, trago hoje um vídeo para comentar um pouco sobre a Era Vargas, né? O governo do Getúlio Vargas aqui no Brasil. Vargas vai governar de 1930 a 1945, ou seja, 15 anos de governo Vargas, né? E foi um governo que deixou muitas marcas, né? Que influenciou muito a história brasileira. Não à toa a gente tem em quase toda a cidade uma praça Getúlio Vargas, uma avenida Getúlio Vargas, alguma coisa com o nome de Getúlio Vargas. Surpreendentemente, no PET do governo de Minas, a gente trabalhou lá no início, né, desse teletrabalho, desse ensino remoto, a República Oligárquica, e agora, no quarto volume, eles pularam para o governo do JK, Juscelino Kubitschek. Então, quer dizer, não tratou do governo Vargas. Pode ser que isso apareça num PET 5? Pode, mas aparentemente não vai acontecer, né, porque fizeram esse salto. Por que eu digo surpreendentemente? Porque Era Vargas é um assunto cobrado no Enem praticamente todos os anos, na maioria dos vestibulares. E sem falar que muita coisa que aconteceu no período Vargas influencia nossos dias até hoje. Então, é pelo menos estranho, né, que o PET tenha ignorado aí praticamente a Era Vargas. Então vamos, né, fazer esse improviso aqui para suprir esse problema, ok? Getúlio Vargas vai assumir o poder em 1930, mas ele não foi eleito. O que acontece? A gente tinha no Brasil aquele esquema da política do café com leite. Minas e São Paulo alternavam-se na presidência, de uma forma combinada, vamos dizer assim, ok? Mas, quando estava chegando o período ali das eleições de 1930, São Paulo não cumpriu com o combinado. São Paulo, que estava na presidência, indica um novo paulista, ao invés de indicar um mineiro. Fora outros atritos que já estavam acontecendo, de interesses, né, entre São Paulo e Minas, entre as elites de São Paulo e Minas. Então, Minas Gerais vai entrar para a Aliança Liberal, que foi uma organização política aí, da turma que estava descontente com São Paulo e que vai apoiar a candidatura do gaúcho Getúlio Vargas. Foi uma das primeiras vezes na história da República Brasileira que você teve realmente campanha política. Porque até então, como era tudo combinado entre São Paulo e Minas, a campanha política era quase que a portas fechadas, em salões onde apareciam só os grandes empresários, os grandes políticos, né? Então essa coisa de campanha pro povo mesmo começa na disputa eleitoral que participou Getúlio Vargas. Pois bem, a disputa eleitoral foi prosseguindo, mas Getúlio Vargas perdeu a eleição, certo? E aí aconteceu também o assassinato do João Pessoa, que era o candidato a vice do Getúlio Vargas. Só que esse assassinato foi por questões pessoais, mas enfim, a turma do Getúlio Vargas, né, aproveitou para alegar que isso tinha motivos políticos e tal. E aí é que a gente tem o golpe de 1930. Por que é golpe? Primeiro, Getúlio Vargas não tinha sido eleito, e mesmo assim foi colocado no poder. Eles fizeram o seguinte, eles tiraram do poder o Washington Luiz, que ainda não tinha terminado o mandato, né? Então, quem tinha ganhado as eleições era o Júlio Prestes, mas ainda não tinha assumido. Quem estava governando era o Washington Luiz. Aí a galera, né, ligada à Aliança Liberal, e com apoio de partidos militares também, vai e tira o Washington Luiz do governo, tá? E coloca provisoriamente o Getúlio Vargas. Então é golpe, primeiro, porque ele não foi eleito, e também na definição do que é um golpe. Um golpe geralmente é dado por uma minoria, né, que assume o poder, mas no sentido de manter uma ordem, né, de manter vamos dizer assim, um status quo político, econômico, etc. Né? Pois bem, Getúlio Vargas assume, primeiro provisoriamente, só que já em 1932 ele vai enfrentar uma forte oposição dos paulistas. Então, em São Paulo, chega a acontecer uma revolta armada, né? Uma resistência armada contra o governo central. Tá? A população paulista chega a se envolver, então a galera faz campanha para arrecadar grana para comprar armas para São Paulo, para enfrentar o governo federal e tal. E ocorreu o seguinte, a turma de São Paulo foi derrotada, mas
o Getúlio Vargas ele acabou acatando parte das exigências. Então ele vai elaborar aí, né, a equipe dele vai elaborar uma Constituição de 1934, né, com alguns pontos que a turma de São Paulo já exigia. Uma coisa marcante do Getúlio Vargas é essa ênfase no poder central, centralizado no presidente. Tanto que teve uma cerimônia em que as bandeiras dos estados foram queimadas para dizer, não, quem manda aqui é o governo federal. Pois bem, o Getúlio Vargas, então, nesse período ele ainda governava de forma, vamos dizer assim, mais ou menos legalista, mais ou menos democrática, né? Mas, em 1937, espalha-se pelo Brasil a notícia de um plano Cohen. Um plano horroroso, terrível dos comunistas para pegar todo mundo, matar as famílias, destruir o Brasil. Tudo isso, né? E por causa da notícia desse tal plano Cohen, o Getúlio Vargas muda as características do regime e cria o tal do Estado Novo, que tem aspectos de ditadura. O plano Cohen foi descoberto logo depois que era uma farsa, tá? Pessoas ligadas ao próprio governo criaram ali os documentos falsos, né? As provas falsas de que tinha esse plano Cohen. Agora, é claro que tinha uma articulação de pessoas do Partido Comunista aqui no Brasil, ok? Que tinha até contatos internacionais, por exemplo, a Olga Benário, né? Que é aquela líder comunista que também ela era judia, e ela foi até entregue pelo Getúlio Vargas para o governo alemão nazista. Olga Benário depois executada na Câmara de Gás, tem filmes sobre isso. Tá? Então realmente existia uma articulação, né, entre comunistas brasileiros, comunistas de outros países, mas nada a ponto de fazer uma revolução, de ocupar o Brasil inteiro. Eles fizeram algumas pequenas tentativas, mas desde muito cedo as esquerdas no Brasil elas têm uma dificuldade de se unir, ok? Tem muitas divergências, né, de método, de interpretação, enfim. Então, por exemplo, muito cedo teve o racha entre PCB e PCdoB, de forma que o PCB ele ainda era mais ligado às orientações da União Soviética, né, a esse comunismo mais internacional. Já o PCdoB, ele tinha um caráter mais regional mesmo e falava que não dava para o Brasil seguir aquilo tudo que aconteceu em outros países que teve um movimento socialista vitorioso, né? Porque o Brasil tinha uma história muito diferente, muito própria. Então, por exemplo, tinha uma galera que mesmo sendo mais à esquerda falava, não, aqui no Brasil a gente tem que apoiar a burguesia para desenvolver a indústria, para ter muito proletariado. Porque como é que vai fazer revolução socialista, comunista, com a galera, né, que está quase toda no campo, na roça? O Brasil ainda era muito roceiro, na década de 1940, 1930, né? Pois bem, então, por mais que existissem articulações de comunistas brasileiros com o exterior, tinha esse problema da falta de união mesmo, da falta de um projeto único de esquerdas dentro do Brasil. Ok, Getúlio Vargas usa como desculpa o plano Cohen, dá esse golpe, começa o Estado Novo. No Estado Novo vai ter censura, perseguição a quem era contra o governo, controle sobre mídia, muita propaganda. Getúlio Vargas vai fazer muita propaganda para divulgar ele mesmo. Ele vai incentivar, por exemplo, a questão do ensino público, né? Então isso tem um ponto positivo, né? Mais escolas públicas. Porém, tinha um caráter ali de propaganda, né? Nas escolas tinha cartilha sobre a vida do Getúlio Vargas, para as criancinhas aprender desde cedo sobre quem era Getúlio Vargas e como ele era um pai bondoso para a nação. Tem também a relação do Getúlio Vargas com a questão trabalhista. Então é no governo de Getúlio Vargas que você vai ter a consolidação das leis do trabalho, que os direitos trabalhistas eles vão de fato, né, se efetivar no Brasil, pelo menos para o trabalhador urbano. Ora, isso a gente não pode entender isso como simplesmente uma bondade de Getúlio Vargas. Ao longo da República Velha teve várias greves, manifestações, a galera lutou bastante. Então não foi simplesmente um presente do Getúlio Vargas. E, considerando que o Estado Novo era um processo autoritário, né, essas leis trabalhistas concedidas no governo Vargas tinham um preço. Sindicatos eram vigiados de perto pelo governo. Os líderes dos principais sindicatos
eram indicadas pelo governo. Greves e manifestações estavam proibidas, certo? Então tinha esses dois lados da moeda, ok? Tirado do governo, né, lá em 45, no final da Segunda Guerra. Por quê? Se o nazismo e o fascismo tinham sido derrotados lá no final da Segunda Guerra, não pegava bem, né, um ditadorzinho aqui na América Latina. Então a galera tira ele do poder, tá? Mas ele volta nos anos 50, eleito. Então tem um novo governo, Getúlio Vargas, em 1950. E aí ele vai ter toda uma propaganda para apagar aquele lado ditador, né? Não, agora é o Getulinho Paz e Amor, né? Não tem mais aquele Getúlio que entregou a Olga Benário para os nazistas, né? Aquele Getulinho que mandou torturar, que mandou prender, que teve gente que teve pena de morte, né? Nessa época, né, no segundo governo Vargas, a gente tem muito forte a questão do nacionalismo econômico, então desenvolver a indústria brasileira, tá? Das riquezas naturais, a criação da Petrobras. Getúlio Vargas vai desde cedo falar, não, o petróleo é nosso, campanha dele, tá? Para que o Brasil tivesse soberania sobre esse petróleo e tal. Teve muita pressão internacional, a galera do estrangeiro queria o petróleo brasileiro também. Então eles vão chegar no meio termo. Tá? As empresas estrangeiras poderiam participar da distribuição dos derivados do petróleo, mas extrair e refinar o petróleo seria coisa do Brasil, controlado, né, de perto pelo governo. Ele vai retomar também a questão dos direitos dos trabalhadores, a campanha trabalhista para conceder aumento. Tinha muito tempo que o trabalhador brasileiro não tinha reajuste de salário. E ele vai propor uma lei de remessas e lucros, né? Controlar a grana que saía da empresa estrangeira para o seu país de origem, tá? Isso nos anos 50. Isso repercutiu muito mal, ele começou a ser acusado de ser comunista, a pressão contra ele só crescia, acusações de corrupção, embora não fossem tanto acusações formais, tá? Era mais nos jornais, revistas, no rádio, essas acusações, até que Getúlio Vargas se tranca no próprio gabinete e dá um tiro no peito, né? E aí ele deixa até uma carta à nação brasileira de deixo a vida para entrar para a história. Ele não estava muito errado, ele entrou mesmo para a história, né? E, enfim, resumindo, gente, o governo Vargas, ele deixou muitas marcas aí. É muito difícil você fazer o balanço se foi um governo positivo ou não, porque tem o período do Estado Novo, que foi ditadura mesmo, ok? Mas foi muito influente na nossa história como um todo. E depois, o jeito de fazer campanha, o jeito de se dirigir ao povo foi muito copiado por vários outros candidatos a presidente. Seja de esquerda, seja de direita, aí não interessava. O negócio era copiar as ideias do Getúlio Vargas que deram certo. A coisa de promover a imagem, de ir pro rádio, porque a TV naquela época ela ainda era mais elitizada, tá? Depois é a TV, a internet, enfim. Então, o Getúlio Vargas, ele criou, vamos dizer assim, novas formas de ganhar a opinião pública. É isso. Em breve tem atividades sobre o Getúlio Vargas, porque, como eu disse, é assunto que praticamente todo ano cai no Enem, cai nos vestibulares, é muito cobrado. Enfim, um grande abraço, até a próxima.